Senhoras e senhores, nós recebemos, ao final do dia de ontem, da equipe de cerimonial do excelentíssimo ministro Alexandre Padilha, uma justificativa para a sua ausência neste painel, em face de compromisso inadiável surgido à última hora. De outro lado, deixou também Sua Excelência de indicar um palestrante para substituí-lo, porque toda a equipe do staff do ministro está envolvida nesse projeto de acolhimento dos médicos estrangeiros que aportam ao Brasil. Por essa razão, nós recebemos esse e-mail de justificativa, de pedido de desculpas pela ausência, e a gente presta esse esclarecimento aos presentes. Nós vamos iniciar os trabalhos, e assim que puder, teremos a presença da deputada Érica Cocai. Muito obrigado. Faremos, então, essa pequena alteração. A previsão era que a deputada Érica Cocai começasse falando, mas, no painel agora, passo a palavra, então, ao nosso representante Arlindo Almeida, presidente da Associação Brasileira de Medicina do Grupo Abrange. Bem, realmente o nosso painel, eu vim aqui como debatedor, mas eu vou ter a oportunidade de conversar com os senhores sobre os modelos em geral, principalmente do modelo público e do modelo privado aqui no Brasil, e as características deles. Nós participamos da Constituinte de 1988, na qual foi criado o Sistema Único de Saúde, baseado no artigo 196 da Constituição, do qual reza o seguinte: a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Já temos alguma crítica para fazer a esse respeito, né? Porque a saúde não pode ser só dever do Estado e direito do cidadão. O cidadão também tem que participar da sua saúde. Ele é o principal responsável pela sua saúde, principalmente no que diz respeito aos bons hábitos, né? O doutor Ogata está aí para dizer-nos depois das qualidades de vida a respeito desses bons hábitos de vida. Bem, naquela época, o que se pretendia, principalmente a linha dominante, naquela época havia o Muro de Berlim, não sei se os senhores lembram disso, então prevalecia aquela ideia de um sistema único, público de saúde, único. Então, um sistema único de saúde, no qual, inclusive, não existiriam sequer consultórios médicos, ou a iniciativa privada ficaria completamente alijada da assistência médica. Evidentemente, isso causou uma revolução muito grande entre as entidades representativas dos hospitais, das entidades médicas, dos médicos privados, enfim. Todos eles se uniram no sentido de conseguir um lugar na assistência normal do Brasil, né? É evidente que havia necessidade da participação mesmo, e agora nós vemos da necessidade premente que houve e da justificativa dessa participação, haja vista que os hospitais de primeira linha atualmente são realmente da iniciativa privada. Bem, conseguimos, finalmente, através do artigo 199 da Constituição, ter um espaço reservado à saúde privada, no qual dizia o artigo 199 que a saúde é livre a iniciativa privada na área da saúde. Bem, então, como é que nós ficamos? Ficamos com o Sistema Único de Saúde, que é um sistema único, centralizado e descentralizado a nível de atendimento. Ele é constituído pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Nacional de Saúde, conselhos estaduais, conselhos municipais, dos quais nós participamos também como no primeiro Conselho
Municipal de Saúde, feito em São Bernardo do Campo, aliás, o berço do Lula, né? O berço político, vamos dizer assim, né? Bem, essa participação foi interessante e houve debates muito grandes a esse respeito. No entanto, nós estamos aqui mais para falar da parte de iniciativa privada. O Sistema Único de Saúde, ele foi idealizado no sentido de ser um sistema que atendesse a nível de município por uma lógica muito simples. As pessoas têm uma proximidade muito maior com o prefeito das suas cidades, onde eles poderiam ter uma cobrança mais adequada das suas necessidades em saúde. No entanto, houve vários problemas, não só de gestão, como de financiamento, na área do Sistema Único de Saúde, o que ocasionou alguns percalços desse sistema. Apesar dele ter evoluído bastante e ter realmente cumprido algumas situações muito interessantes, principalmente no que diz respeito ao plano plano de saúde da família, que eu reputo como o programa principal desse Sistema Único de Saúde, no qual esse sistema foi o responsável, e é o responsável, na minha opinião, pela expectativa de vida prolongada que nós temos atualmente, em torno de 74 anos. Com certeza, não foi nenhum PET scan ou nenhuma ressonância magnética que é responsável por essa expectativa alongada de vida que o Brasil vem apresentando. Esse plano de saúde da família criou várias entidades multidisciplinares, as quais participavam das famílias a nível de educação dessas famílias, a nível de higiene, a nível de alimentação, enfim, de condições sanitárias das pessoas. E isso realmente que aconteceu, além de haver algumas organizações não governamentais que também participavam dessa ação. Isso realmente foi o responsável pela diminuição violenta da mortalidade infantil, e essa diminuição violenta da mortalidade infantil é que influiu muito na expectativa de vida. Tanto é que o Brasil deu um salto muito grande. Em 20 anos, já aumentou cerca de 11 anos de vida na expectativa de vida da população brasileira, né? Coisa que aconteceu há durante praticamente 100 anos, vamos dizer assim, no Japão ou em outros países mais desenvolvidos da Europa, principalmente, né? Bem, essa é a expectativa do sistema público de saúde. Então, a gente percebe que o sistema público de saúde ele é um sistema, vamos dizer, fragmentado, não é? Na realidade, é um sistema fragmentado. Eu posso dizer isso de cátedra, vamos dizer assim, porque eu já fui médico da prefeitura, fui médico do Estado e fui médico federal, certo? Então, nesses 3 empregos que eu tive, e sou médico aposentado pela Prefeitura de São Bernardo atualmente, eu percebia esse tipo de fragmentação. Você não conseguia ter atender um paciente até a sua fase final. Quer dizer, você fazia a consulta e a hora que você precisava de um exame ou de um procedimento, às vezes relativamente simples, você não conseguia ter o segmento ou acompanhar esse paciente até o fim. Bem, isso fez com que, evidentemente, o Sistema Único de Saúde, se eu estiver me alongando, por favor, os senhores me digam aí, eu diminuo aí. Tudo bem? Então, tá bom. Bem, então, deixou muito a desejar.
Evidentemente, dentro da saúde, dentro de qualquer atividade, não existe vácuo. Esse vácuo que o sistema de saúde, único de saúde, deixou, ele acabou sendo preenchido principalmente pelos planos de saúde. Certo? Então, a iniciativa privada começou a se organizar. Aliás, por incentivo, inclusive, dos empresários. A medicina de grupo ela começou efetivamente no Brasil na década de 60, quando para cá vieram os empresários, as indústrias automobilísticas, na época de Juscelino Kubitschek, onde houve um salto enorme no desenvolvimento do Brasil. E essas empresas da grande indústria que vinham para cá não estavam afeitas a um atendimento esparso, fragmentado dessa maneira. Então, eles mesmos, os empresários, induziram os médicos, em geral, a formar grupos que pudessem dar uma assistência médica mais adequada à sua população. Naquela época, foi criado a parte do convênio empresa, diferente do que existe hoje, que, evidentemente, está se cobrando muito mais e estando muito menos. Só para os senhores terem uma ideia, naquela época era proibido aos convênios realizarem cirurgias cardíacas, realizarem atendimentos psiquiátricos ou, então, de moléstias infectocontagiosas, uma vez que fazia parte da programação do próprio governo esse tipo de atividade. E quando você realizava, por algum motivo, algum desses procedimentos, você recebia de volta, através do governo te pagava. É completamente diferente do que é atualmente. Atualmente, quando o Estado faz algum procedimento no qual ele é obrigado a fazer, pelo contrário, você é obrigado a fazer um ressarcimento ao governo, que é uma coisa meio absurda, principalmente no caso da autogestão, que é um pós-pagamento, que não tem muito sentido. A pessoa tem direito a 2 sistemas, paga os 2 sistemas, mas, na realidade, só tem direito a um sistema a um sistema. Bem, esse é o sistema público de saúde. Além disso, encontrou algumas dificuldades muito intensas, principalmente pelos Conselhos Nacionais de Saúde, os Conselhos Municipais de Saúde. Como era um sistema descentralizado, evidentemente, isso ali vem um número de partidos que existem no Brasil e cada município era de determinado partido. E, dependendo do interesse do alcaide da localidade, você tinha ou não mais recursos ou mais interesses na área da saúde, de maneira geral, né? Isso ocasionou que houvesse uma diferenciação muito grande nos vários municípios do atendimento. Então, um atendimento que devia ter integralidade, devia ter universalidade, ele acabou sendo um sistema que realmente não atingia a população de uma maneira geral. Não atingia por quê? Porque a porta de entrada era muito complicada. Então, havia lugares que, inclusive, o Sistema Único de Saúde, por vezes, fazia algumas programações e diziam o SUS que deu certo. Então, há alguns municípios onde funcionava bem, mas dependia mais da boa vontade dos prefeitos locais ou dos governadores dos estados do que propriamente dos recursos federais, que passaram a minguar naquela época, né? E até hoje eles vêm realmente minguando, e a saúde está sendo financiada mais por estados e municípios, naqueles que têm essa vocação para essa área. Bom, e do lado privado? Bom, do lado privado havia o seguinte, os médicos privados que atendiam em consultório, as pessoas que compravam os seus medicamentos, muitas vezes pagavam particularmente os seus exames de laboratório, os seus tratamentos, e havia o que a gente chama
de uma medicina organizada, que eram os planos de saúde. Assim eu penso, certo? E esses planos de saúde eles se dividiram em várias entidades, certo? Começaram a medicina de grupo, foi uma das pioneiras, apesar que o seguro-saúde já existe desde os primórdios do século passado, né? Então, mas ele não tinha esse impulso. Realmente, o seguro-saúde teve um impulso muito grande depois que uma resolução da SUSEP permitiu que as seguradoras tivessem credenciamentos de médicos, de laboratórios, enfim, de uma maneira diferenciada. Então, aí cresceu bastante, né? Depois surgiram as cooperativas médicas, em resposta à medicina de grupo, principalmente, porque os médicos não admitiam que houvesse empresas intermediando entre o paciente e o médico, né? Então, eles criaram as operadoras, as empresas as cooperativas médicas, das quais os próprios médicos eram os donos daquelas empresas, né? Além disso, as autogestões também pode-se dizer que já existiam há muito tempo, mas de uma maneira diferenciada. Elas existiam desde o início do século XVIII, certo? Desde o fim do século XVIII, melhor dizendo, 1890, por aí. Porque eram entidades que eles colaboravam na construção de alguns hospitais, e aqueles hospitais, então, davam como espécie de premiação para eles esse tipo de assistência médica gratuita para eles. É um modelo que realmente não conseguiu quase resistir à regulamentação que depois surgiu atualmente mesmo, né? Porque naquela época era muito fácil, naquela época os recursos diagnósticos e terapêuticos eram muito limitados. Então, se construía mais em algumas internações, alguns tipos de cirurgia, o que o custo era barato. Atualmente, os custos são imensos, né? Então, qualquer procedimento médico pode chegar a 200, 300 mil reais e que as pessoas não têm condições de arcar com isso. Bem, e, além disso, das autogestões, das cooperativas médicas, do seguro-saúde, da medicina de grupo, e também havia algumas administradoras, a exemplo, por exemplo, da Unidas ou da autogestão, eram empresas pequenas que se reuniam e algum gestor, alguma administradora, fazia um convênio para essas pequenas operadoras, pequenas empresas que queriam ter uma assistência direta e credenciar diretamente médicos e laboratórios de uma maneira geral. Bem, esse sistema ele é organizado a nível, principalmente no que diz respeito à medicina de grupo, a nível de um prontuário baseado num prontuário único. Veja bem, então é um sistema que ele é menos pulverizado, vamos dizer assim, do que os outros sistemas, uma vez que ele é caracterizado por serviços próprios e nas quais se utiliza um prontuário único, no qual você tem a história do paciente e, por vezes, você tem a história inteira do paciente, e esses prontuários, às vezes, eles se desdobram em 2, 3 envelopes com vários tipos de procedimentos que houve, das cirurgias, enfim. Isso é permitido, inclusive, nós tivemos a oportunidade, num congresso feito há pouco tempo, de ouvir o Dr. Vecina, que os senhores sabem, foi um presidente da Anvisa e é o superintendente do Hospital Sírio-Libanês, um dos hospitais mais importantes aqui do país, no qual ele deu um certo ânimo à verticalização que há, porque é um sistema realmente único nesse sentido de verticalização. No entanto, evidentemente, ele não permite isso às seguradoras e às autogestões, porque fica realmente difícil que esses possam ter hospitais
próprios, né? Apesar que muitos deles fazem uma verticalização que a gente chama de virtual. Porque se você não tiver parceiros que tenham as mesmas ideias suas, você realmente não vai conseguir grandes progressos nisso, porque os custos da área médica são muito altos e realmente são difíceis de você fazer uma gestão adequada financeira para ter recursos suficientes e ter uma sustentabilidade também suficiente. Então, ficamos assim. A iniciativa privada, a parte que queria, ela podia auxiliar o Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde garantia, ele não obrigava o Estado a fazer aquele tipo de assistência. No entanto, ele fazia a garantia dessa assistência e através de hospitais privados, principalmente, e que agora, atualmente, está dependendo muito das misericórdias, que também, atualmente, estão numa situação de penúria muito grande, como os senhores devem ter conhecimento pelas notícias nos jornais, né? Bem, havia essa parte, então, uma parte da iniciativa privada trabalhava com o governo, e outra parte da iniciativa privada, com o governo, evidentemente, atendendo ao SUS, e outra parte que fazia a parte dos planos de saúde e tinha também a sua liberdade total. Interrompo o nosso palestrante pedindo perdão, só para registrar a chegada da deputada Érica Cocai, representante do PT do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. Não, deputada, só encerrando o que eu estou falando, então, dentro dessa Constituição foi feita a parte pública e privada, e os sistemas foram progredindo a ponto de, atualmente, a iniciativa privada concorrer para financiamento da saúde em mais de 50%, o que não é comum, certo? Nos países em geral. Em geral, a parte pública é de 70%, vamos dizer, na média, né, e 30% da iniciativa privada. Muito bem. Então, a deputada chegou e a ela que passamos a palavra. Sim, sim. Desculpe, eu estava simplesmente aguardando pela senhora. Muito obrigado pela atenção até agora.